Bom, antes de colocar o código, vamos entender como é que é um planejamento do arquivo texto, né? Eu tenho que planejar como os dados vão ser gravados nesse arquivo texto. E é o que eu vou explicar agora. Então, nós vamos planejar como a informação vai ser gravada dentro desse arquivo aqui. Então, nós começamos definindo aqui como vão estar os dados lá dentro, e seria algo mais ou menos assim. Eu teria aqui o nome das pessoas completo, né? Eu teria o telefone fixo, depois teria o telefone celular, depois teria uma data de nascimento e aí teria o e-mail da pessoa. Muito bem. Uma vez definido essa sequência, eu preciso definir o quê? Eu preciso definir o tamanho de cada um deles, né? Eu vou trabalhar aqui com um arquivo que vai ter tamanhos fixos. Ou seja, eu vou definir que o nome vai ter sempre 30 caracteres. Para o telefone fixo, 15 caracteres. Para o telefone celular, 15. Para a data de nascimento, eu botei 10. Por que eu botei 10? Eu estou contando as barras também. Eu vou gravar as barras também. Isso eu posso definir, posso optar por não gravar as barras. É você que decide, né? Então, se você contar a barra também, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu botei 10 aqui de data de nascimento. Se no meio do programa eu decidir gravar só a data sem as barras, vai ficar dois espaçozinhos em branco no final. Pronto. Mas isso depois eu defino. Isso não faz muita diferença. E para o e-mail, eu estou definindo aqui como 30 caracteres. Esse X aqui, ele é uma notação que se usa muito, que vem das linguagens antigas, do COBOL e tudo, né? Quando a gente vai montar aqui a estrutura de dados, esse X significa 30 caracteres alfanuméricos, tá? Se fosse um numérico aqui, né? Se fosse um valor do salário da pessoa, alguma coisa desse tipo, eu botaria um 9 aqui na frente com a quantidade de casas. Fica mais fácil de eu entender aqui o que eu estou modelando. Muito bem. Então aqui eu tenho o modelo do layout do meu arquivo, né? Então é muito usado esse termo, layout do arquivo, e é justamente quando você para e faz o desenho de como os dados vão estar dentro desse arquivo, tá? Essa compreensão aqui vai ajudar bastante a gente a compreender também como funciona um banco de dados, como é a estrutura de uma tabela, né? Porque uma tabela também ela é dessa forma, ela tem um layout, ela tem os campos, ela tem o tipo do campo, o tamanho dos campos. Então isso aqui, no futuro, quando a gente for estudar também tabelas e banco de dados, né? No curso de Visual Basic avançado, isso aqui já vai ajudar a gente a compreender. Então vamos seguir essa notação aqui e vamos considerar esse como sendo o layout definido para o nosso arquivo TXT. Tá? Então, se eu somar isso aqui, dão 100 caracteres, dá um total de 100 caracteres por linha, que me dá 100 bytes por linha, ou seja, por registro. Podemos chamar cada linha dessa daqui 100 de 100 bytes vão ser um registro. Então aqui nesse meu desenho aqui de cima eu tenho dois registros, um do Gerson e um do Sérgio. Muito bem. Agora vamos entender um pouquinho, eu vou explicar para vocês como é que o programa vai trabalhar. O programa no início dele, ele vai fazer a leitura dos dados. E o que é essa leitura dos dados? Ele já vai ter um arquivo criado lá, né? E ele vai ler essas informações aqui dessa forma, nessa estrutura, né? E ele vai utilizar o comando readline. O comando readline, nós já fizemos alguns exercícios com ele. Ele lê uma linha inteira por vez, né? E traz para dentro de uma string. Então está aqui representada com aspas de um lado e aspas do outro, a minha linha jogada dentro de uma string qualquer. E aí, vocês vão aprender alguns comandos que particionam a minha string. Então, eu tenho um determinado comando que vai dizer assim, olha, pegue os primeiros 30 caracteres da string tal e jogue dentro da variável array nome.
pegue da posição 31 até a posição tal e jogue dentro do array telf, que é telefone fixo. É um array que eu vou criar. E isso vale para todas as outras, né? Onde eu vou fazer sempre um corte na string aqui de cima, da posição tal até a posição final, né? E vou jogar dentro de um array que eu vou criar. Esses arrays aqui, eles vão ser criados. De forma que, enquanto isso eu vou fazer logo no início, quando eu carregar a minha tela, o meu formulário. Carreguei o formulário, eu jogo todo o arquivo que está em disco, eu jogo para dentro de um array e mostro o conteúdo do array dentro do list box. Talvez não todos os campos, mas os campos mais importantes, nome, vocês vão ver nome, talvez um telefone, dois telefones no máximo, né? E os demais detalhes aqui, poderia ter endereço e outros, né? Eu não vou estar mostrando dentro do array. Mas o fato é que eu logo no início, ao carregar o formulário, eu jogo todo o conteúdo do arquivo para dentro de um array. Né? Imagina se forem 100 telefones. Ele logo no início ele vai ler os 100 telefones e vai jogar para dentro de um array, onde eu vou ter nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5 e assim por diante. E a referência entre eles é sempre o índice aqui de dentro. Né? O nome 1, telefone celular 1, data de nascimento 1 é sempre da mesma pessoa. Ok? E assim por diante. Bom, esses comandos de particionamento de string a gente vai ver no detalhe quando eu for mostrar o código então. E falar um pouquinho sobre a gravação também. Como é que vai ser a gravação dos dados? A gravação dos dados vai ser o contrário, né? Só que eu não vou usar particionamento, eu vou usar concatenação. Como é que eu concateno essas strings que estão dentro dos arrays, que vão estar dentro dos arrays, né? Eu vou estar com um array, com várias posições, e aí eu linha a linha vou concatenar. Né? Como é que eu concateno string com string? Com um sinal de mais. Né? Então, isso, mais isso, mais isso, mais essa variável, vai concatenar fazendo uma string grande. Né? E aí eu vou mandar gravar utilizando writeLine, e isso eu tenho que fazer n vezes até o final do meu array. Se o meu array tem 100 posições, eu vou ter que fazer um looping, né? Vocês devem se lembrar do último ensinamento que a gente mostrou como gravar arquivo sequencial na uma das últimas aulas. E a gente justamente faz um looping enquanto não terminar, eu vou fazendo o looping e vou fazendo writeLine, 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 um por linha. E aí no final ele vai ter o arquivo gravado. Muito bem. Então, essa aqui é a parte só para a explicação de como vai funcionar. Né? Essa gravação aqui, ela vai ser feita sempre que eu fizer qualquer modificação no arquivo. Né? E a leitura, puxando tudo para um array, vai ser feita no início, quando você abrir o teu formulário. Né? Na verdade, a gravação vocês podem definir se você vai gravar quando fechar o formulário, ou seja, quando encerrar a aplicação. Dessa forma você vai ficar trabalhando o tempo inteiro com array, com a memória, e só grava em disco no final, quando fechar a aplicação. Tá? Qual é o risco? Ah, eu tenho um risco aí. Se cair energia, eu perco tudo que está na memória. Então qualquer alteração que eu tenha feito, no meio posso ter incluído 10 nomes e aí caiu energia. Esses 10 nomes aí não estarão gravados no disco. Né? Uma outra opção é eu, a cada alteração que eu fizer, eu gerar de novo um novo arquivo, gravando um novo arquivo, descarregando o conteúdo desse array aqui para dentro gerando um novo TXT, gerando um novo arquivo. Né? É mais seguro. Então vamos procurar fazer da maneira mais segura. Muito bem. Voltamos então para o VB.